Fala galera, tudo bem? Eu sou Sol Marqueteira, cantora, compositora, instrumentista não, ainda não. Estudante de inglês, estudante de marketing, marketing estratégico, marketing digital, enfim. Bom, depois eu vou dar o site, papapá, piriri, mas agora eu quero falar com vocês nesse podcast sobre as diferenças entre propaganda e publicidade. Se a língua enrolar, desculpem. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a história da propaganda, mas antes eu quero abordar que nos Estados Unidos, que são os caras que têm as línguas aí, que botam as coisas, que falam as palavras que mandam no mundo, e que, inclusive, o marketing não tem tradução, né? Porque eu saiba para o português, então vai ser marketing mesmo, e é por aí. O que acontece? O termo mais utilizado, assim, muito utilizado para propaganda em inglês é o termo advertising, né? Que significa nada mais do que propaganda. Só que aqui no Brasil, a gente tem uma mania de misturar as coisas, fazer uma mistureba, né? Então aqui no Brasil é muito comum você usar publicidade, propaganda, tudo como se fosse a mesma coisa. Não é. Hello, errado. Não é. Vamos lá, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos falar sobre a história da publicidade. A publicidade, segundo Muniz, ela teve suas origens na antiguidade clássica. Aqueles caras, gladiadores, suados, com aqueles músculos enormes, né? Lutavam, certo? Então, eles utilizavam naquela época as tabuletas, onde tinham ali na Pompeia, que anunciavam aqueles combates. E as meninas iam à loucura. Então, tinha aqueles combates e ali eram utilizadas aquelas tabuletas, ok? Já na Idade Média, era mais comum usar a publicidade na forma de hello, gritos, ruídos, gestos. Gente, isso me lembra, sabe o quê? A feira de hoje. Ou seja, era uma feira. A publicidade da Idade Média era uma bela de uma feira e vamos que vamos. Bom, usava-se também símbolos, né? Para identificar o comerciante e o produto. Foi daí que surgiu o quê? O logotipo. Muito bem. Agora, Gutenberg, malandro, como era, o que ele fez? No advento da imprensa mecânica, no século XV, ele iniciou a publicidade em papel, usando os panfletos. Aí você vai falar, pô, isso aí não deve nem existir mais. Ainda existe. Ainda tem gente que usa panfleto. Pois é, pois é, pois é. Bom, vamos falar um pouco de propaganda agora? Essa coisa do cunho comercial da propaganda, né? Ou seja, de ganhar o dinheirinho e botar no bolsinho, ela, de acordo com o Muniz, só veio mesmo no século XIX, onde a publicidade passou a identificar anúncios, né? Qualquer anúncio, normalmente pagos, veiculados por um anunciante identificado, né? Interessante. Ali os caras olharam assim e falaram, dá pra ganhar dinheiro com isso. Tá, não tem nada de errado nisso, né? Publicidade, então, ele tem um conceito de divulgação paga de informações de um produto com a intenção o quê? Comercial. A propaganda, ela foi utilizada pela Igreja Católica. Olha só que interessante, né? Começou a propaganda pela Igreja Católica, primeiramente, no século mais ou menos ali 17. Aí depois, como copiar não é pecado, as outras igrejas, organizações religiosas, começaram a copiar também. Só depois é que começou a ser usado por outros órgãos, né? Por outras empresas, enfim, parará. Então, propagar ou propaganda, que é o significado de propaganda é propagar, significa também estender, anunciar, blá, 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 blá. Vale lembrar que, como eu falei anteriormente, embora os dois termos utilizem o mesmo meio de comunicação, eles se diferem, tá? Então, existe uma certa confusão conceitual aqui no Brasil entre esses termos. Porque o brasileiro gosta de chamar atenção, né? Tinha que ser diferente. Bom, publicidade nada mais é do que o objetivo de informar sobre o produto e característica dele. Seu objetivo, então, é vender, vender, vender muito. Comercial, totalmente comercial. Já a propaganda tem sentido mais ideológico, de atribuir valor, buscar atributos de produto. Ela pode significar, portanto, assim, a propagação de ideias, também pode ser mais ampla, né, e ser mais comercial, como a publicidade. Ou seja, a propaganda, ela manda no pipipi todo, né? Então, de forma equivocada, como já falei, no Brasil, as palavras são usadas como se fossem sinônimos, tá? Mas não são. Ok? Para finalizar, como é que eu posso trabalhar a propaganda no mix de comunicação? Bom,
ela pode compor o mix de comunicação e, segundo Kotler e Keller, ela pode ser rentável, tá? E também pode disseminar mensagem tanto para motivar a preferência pela marca, como também para instruir pessoas. Então, os seus objetivos podem ser instruir, persuadir, lembrar. Para fechar esse podcast de hoje, gente, eu quero falar sobre os 5 M's. Cismei que vou falar hoje. Se você vai ouvir, eu não sei, mas que eu vou falar, eu vou. Os 5 M's de Kotler e Keller, que são, vamos lá, dedinho, missão, moeda, mensagem, mídia e mensuração. Sem eles, a chance da sua propaganda ser um fracasso é enorme. Então tá, missão. A missão, ela define os objetivos que serão alcançados pela propaganda, ok? Então você precisa definir que objetivos você quer alcançar quando você cria uma propaganda. A moeda determina o orçamento que você pode e será possível, né, utilizar nessa propaganda. Detalhe aqui o importante. Essa moeda aqui, dos 5 M's de Kotler e Keller, ela está relacionada à propaganda específica, tá? Não tem nada a ver com a promoção lá dos 4Ps. Por quê? Porque aqui é mais um caso específico para a propaganda específica que você vai fazer, ok? Quanto você vai gastar nessa propaganda. Ela não está ligada, assim, completamente àquele gasto todo que a empresa separa para fazer promoção, divulgação, não. Aqui é a propaganda específica. Mensagem, que é o terceiro M, que mensagem será passada ao consumidor? Então, aqui você vai analisar, vai elaborar a mensagem direitinho dentro do princípio, dentro da ideia que você quer passar para o consumidor. Então, você vai criar uma mensagem que tem a ver com o que você realmente quer passar, tá? Com seus valores, enfim. A mídia é o 4º M. Então, significa que mídia que você vai escolher. Você tanto pode escolher a mídia tradicional, como rádio, TV, revista, piriri, como você pode também escolher mídias alternativas, como Facebook, internet, né? Essa coisa toda de blog e tal e tal. Não preciso nem falar qual que eu acho que eu escolheria, né? Internet, com certeza. Mas vamos lá. Mensuração, mas tudo tem público, todas as mídias são importantes. Mensuração é o 5º M, e é quando você vai medir o impacto causado pela sua propaganda. Ou seja, tudo que você fizer, todo o planejamento de propaganda que você fizer, você tem que fechar com a mensuração. Você tem que mensurar isso, você precisa saber. Valeu o esforço, o resultado foi positivo, o resultado foi negativo, vale a pena repetir, não devo mais fazer essa propaganda, não deu certo, foi uma tragédia. Você tem que mensurar isso. E fazendo essas avaliações, seja no papel, seja no computador, onde for você quiser, um plano de dados ali, não importa, tá? Você precisa mensurar. Isso é o mais importante, porque com esses dados vai ficar possível você poder avaliar o teu projeto de propaganda. Fechado? Ok? Beleza? Eu sou só a marqueteira, vou ficando por aqui, louquíssima como sempre, apaixonada por marketing, apaixonada por vendas. Adoro esse processo. Gente, esse processo de toma lá da cá me encanta. E espero vocês aí no nosso próximo podcast. Lembrando que, por enquanto, meu site ainda está Sara Oliver, mas vai mudar. Mas vamos lá. www.saraoliver, Sara com H no final, Oliver com 2 L's, .rio.br. Tá bom? Assim que mudar, eu aviso nos próximos podcasts. Beijo grande e nos vemos a próxima, hein? Se Deus quiser. Nos vemos não, né? Nos ouvimos. Beijo, tchau.